jovem humilde trabalhando em escritório é desvelada como herdeira de uma imensurável fortuna. Maria, uma jovem de olhos grandes e sonhadores, lutava diariamente para limpar as salas impecáveis de um elegante escritório de advocacia. O brilho do chão de mármore refletia os sorrisos de clientes bem vestidos, enquanto ela, com seu uniforme simples e cabelos presos atrás da orelha, passava despercebida, perdida em pensamentos sobre um futuro melhor. Aquela rotina monótona começava a se tornar uma prisão, mas nada a preparava para o que estava prestes a acontecer. Num dia como qualquer outro, enquanto Maria organizava documentos, Dr. Eduardo, um dos sócios carismáticos da firma, a chamou. Ele falava sobre um antigo testamento que havia encontrado entre pilhas de papéis. Você não vai acreditar, Maria, disse ele com um brilho nos olhos. E foram aquelas palavras que mudaram tudo. Você é a herdeira de uma imensa fortuna deixada por um avô que você nunca conheceu. Maria sentiu um frio na barriga. Aquela revelação a fez questionar sua própria vida. Intrigada, a jovem começou a investigar. O passado de sua família estava repleto de segredos que pareciam ter saído de um romance policial. O avô que nunca conheceu, um homem misterioso, possuía riquezas além da imaginação e, ao mesmo tempo, um passado obscuro. Por que eu? Será que eu mereço isso? Pensou Maria, aflita enquanto limpava os papéis na mesa e sentia um aperto no peito. Mas nem tudo eram boas notícias. Sandra, uma ambiciosa advogada da firma, ouvira a conversa e seus olhos brilharam de maneira sinistra. A ideia de perder seu status, sua posição, para uma faxineira, a deixava inquieta e cheia de ressentimento. Ela estava disposta a fazer o que fosse preciso para enterrar esse segredo, não importava o custo. Enquanto Maria lutava com suas dúvidas, Sandra manipulava os eventos às sombras, fechando uma armadilha ao seu redor. À medida que a tensão aumentava, Maria começou a descobrir não somente a fortuna, mas também um legado de honra e responsabilidade. Conversas sussurradas entre os advogados e documentos furtivos revelavam um crime antigo, séculos de silêncio e conspiração. E quando uma revelação chocante chegou até ela, envolvendo a morte de seu avô em circunstâncias misteriosas, o mundo de Maria virou do avesso. O que estava em jogo não era apenas dinheiro, era a própria essência da sua identidade. Enquanto corria contra o tempo, a atmosfera se tornava pesada e sombria. O que era um sonho agora se transformava em um pesadelo inquietante. Quem realmente estava por trás da morte de seu avô? E por que aquele segredo estava guardado tão a 7 chaves? Com o toque gélido do medo a envolvê-la, Maria sabia que a resposta poderia mudar não só sua vida, mas de sua família inteira, trazendo à tona verdades que deveriam permanecer ocultas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria sentia o peso do mundo sobre seus ombros.
enquanto as perguntas sem resposta dançavam em sua mente. O que mais ela não sabia sobre sua família? A atmosfera ao seu redor se tornava opressiva e cada passo que dava parecia ecoar no corredor vazio, um lembrete do que estava em jogo. A sua vida simples, suas limitações, tudo estava prestes a mudar. Mas como? E se a verdade que ela procurava fosse mais sombria do que poderia imaginar? Naquela tarde, enquanto organizava pastas e documentos, seu coração disparou quando viu Sandra se aproximar, com um sorriso que não passava de uma máscara de simpatia. Oi, Maria. Ouvi as notícias. Interessante, não? Ela disse, com a voz açucarada, quase provocando. A jovem tentou ignorar, mas a presença de Sandra era sufocante. A advogada não poderia ter apenas curiosidade genuína. Algo em seu olhar a incomodava. Foi quando um grito cortou o silêncio. Ah! O som vinha da sala de reunião. Maria e Sandra correram juntas, sem pensar. O que encontrariam lá? Elas se depararam com uma cena que fez Maria gelar. Dr. Eduardo estava caído no chão, com uma expressão de terror. Ao seu lado, um papel amassado. As palavras escritas nele eram confusas, mas uma se destacava. Você não deve saber. O sangue de Maria gelou. O que isso significava? Com as mãos trêmulas, ela pegou o papel, mas Sandra, rápida como um relâmpago, a empurrou, fazendo com que o documento caísse ao chão. Deixe isso em paz, Maria. Ela se aproximou, o rosto pálido. O olhar de Sandra estava cheio de algo que Maria não conseguia identificar, mas era horrível. Ela deve saber. Dr. Eduardo murmurou com dificuldade, como se estivesse lutando contra uma corrente de dor. A sala ficou em silêncio. A tensão era palpável, cheia de segredos. O que estava acontecendo? Para onde isso a levaria? Um barulho ensurdecedor de sirenes surgiu do lado de fora, e enquanto todos se aglomeravam para entender o que acontecia, uma sombra se aproximou. Era a polícia. O já agitado ambiente rapidamente se transformou em um frenesi. Maria estava paralisada, sua mente correndo. O que tudo isso tinha a ver com seu avô? O que realmente acontecera? Justo quando a polícia começou a fazer perguntas, uma figura familiar chegou ao local. Era seu irmão, Daniel, que ela não via há anos. O rosto dele transbordava preocupação e seus olhos se fixaram em Maria. O que você fez, Maria? Ele sussurrou, pálido como o papel que ela havia tentado pegar momentos antes. Como assim? O que ela fez? Todo esse drama o envolvia. Agora, mais do que nunca, Maria precisava entender. As respostas estavam ao alcance, mas havia um custo. Uma herança de dor e segredos. Enquanto os policiais olhavam para os funcionários da firma, a realidade se desdobrava em várias camadas de mistério. E Maria sentiu que a verdade estava engraçada demais para ser compreendida. Quem é você, Maria? O que realmente está acontecendo? A voz de Daniel era um misto de desespero e raiva. Maria queria gritar, queria que ele acreditasse nela. Mas ali, entre o corpo sem vida de Dr. Eduardo e os olhos preocupados de Daniel, ela percebeu que o mais aterrador estava prestes a emergir. O que mais estava escondido?
O que esse amontoado de segredos poderia revelar? Enquanto as perguntas ecoavam em sua mente, Maria compreendeu que a busca pela verdade poderia custar mais do que estava disposta a pagar. Muito mais. Maria olhava para Daniel, confusa, enquanto o barulho da sirene ressoava ao fundo. O que você fez, Maria? As palavras dele eram um sussurro, mas soaram como um grito em sua mente. Queria dizer, o corpo sem vida de Dr. Eduardo estava ali, e o papel que Sandra tentara esconder parecia ganhar vida próprias em sua mente. As palavras girando dentro dela. O pânico se instalou. E então, uma nova figura entrou na sala. Um homem alto, vestido de forma impecável. Maria reconheceu aquele rosto. Era um advogado que tinha trabalhado com seu avô. Mas o que ele fazia ali? Sebastião? A voz de Maria saiu trêmula. Sentiu que a atmosfera mudava. Ele trouxe com ele uma aura de autoridade, e todos na sala pareciam se dividir entre respeitá-lo e temê-lo. Maria, precisamos conversar, disse Sebastião, sua voz firme, mas não hostil. Você não sabe da verdade. O que aconteceu? Com o Dr. Eduardo não foi acidental. Um arrepio percorreu a espinha dela. Não foi? Ela olhou para Sandra, que agora parecia pálida e desorientada, como se a máscara começasse a derreter. Seu avô, ele deixou um legado, mas também muitos inimigos. E agora você está no meio de algo muito maior do que imagina, continuou Sebastião, com um olhar intenso. A fortuna que você herdou, Maria, pode ser a única coisa que te mantenha salvo. Mas há aqueles que não querem que você descubra a sua verdadeira origem. A confusão de sentimentos se tornava insuportável. Espere, o que você está dizendo? Como assim, inimigos? E o que aconteceu com o Dr. Eduardo? A urgência na voz dela fazia ecoar a tensão no ar. Ele descobriu algo sobre seu avô, algo que ele não deveria ter revelado. E agora ele está... Sebastião hesitou. A palavra morto pairava entre eles. Foi um aviso. Não é seguro aqui. Precisamos sair agora. Era estranho, mas Maria, em meio ao turbilhão de emoções, sentiu uma conexão com aquele desconhecido. Ele parecia saber o que estava fazendo. Daniel, por outro lado, estava em choque. Maria, não posso deixar você sair com ele, gritou, o medo desenhado em seu rosto. O irmão estava apavorado, mas também parecia saber de algo que ela não sabia. Daniel, fique se você quiser, mas eu não vou ousar ficar. Eu preciso saber. Dito isto, Maria virou-se para Sebastião, decidida. Com um rápido movimento, ele segurou seu braço e os dois saíram apressados, deixando Daniel e Sandra para trás. Uma vez na rua, a luz do sol atingiu Maria como um soco no estômago. O mundo parecia normal, mas tudo dentro dela estava em chamas. Por que você está me levando, Sebastião? O que está acontecendo? Você vai descobrir tudo, mas antes precisamos de segurança. Ele olhou ao redor, como se esperasse que alguém estivesse os observando. Maria não sabia em quem confiar, mas as palavras dele a faziam sentir que havia um objetivo. Algo estava se concretizando. A velocidade da cena fez tudo parecer um borrão. Entraram em um carro e a cidade começou a despencar atrás deles. Mas então, o inesperado. O celular de Sebastião tocou. Ele atendeu e a expressão em seu rosto mudou da confiança para o puro desespero. Não, isso não pode ser verdade.
Ele desligou, seus olhos fixos no horizonte, e Maria segurou seu braço, uma sensação de frio a invadindo. "O que foi?" perguntou, a voz quase falhando. Sebastião, com um olhar devastado, resposta escapou de seus lábios. "É sobre seu avô. Ele não era quem você pensava. Ele tinha outra família, uma muito mais perigosa do que imaginei." O carro quase parou. Essa revelação a atingiu como um raio. Outra família? O que isso significava para ela? O que mais estava escondido? As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, e Maria soube que o verdadeiro jogo estava apenas começando. O carro acelerou, e as ruas da cidade se estendiam em um borrão. Uma mistura de confusão e medo tomando conta de Maria. Outra família? O que isso significa? Ela murmurou, sentindo seu coração disparar. Sebastião parecia perdido em pensamentos, o olhar fixo na estrada. O clima entre eles ficou denso, como se cada palavra não dita pesasse mais do que tinha antes. "Você precisa entender, Maria." Ele começou, a voz tensa. "Seu avô não era o homem que você pensa. Ele tinha uma segunda família, e eles estão profundamente envolvidos em coisas que você não consegue imaginar." "Como você sabe disso?" "Que tipo de coisas?" Uma onda de pânico a invadiu. O que mais ela não sabia sobre a vida de seu avô? A imagem do homem em quem ela nunca pensou antes agora a assombrava. Sebastião abriu a boca para responder, mas de repente um estrondo cortou o ar. O carro balançou e Maria sentiu seu corpo ser jogado para frente. Uma batida brutal. A noite iluminou-se com as luzes azuis e vermelhas da polícia. Outro veículo havia colidido com eles. O impacto a deixou atordoada e seu estômago se contorceu enquanto ela tentava recuperar a consciência. "Maria, você está bem?" A voz de Sebastião parecia distante e borrada. Ele estava se movendo freneticamente, tentando abrir a porta. "Maria." Balançou a cabeça, tentando clarear os pensamentos. Mas o que realmente a fazia tremer era outra coisa, uma presença desconhecida. Os olhos de alguém a observando, esperando. O ar estava pesado de um cheiro misto de fumaça e óleo. As sirenes ainda uivavam, mas Maria só conseguia pensar na revelação. De repente, uma sombra apareceu e uma figura familiar avançou, seus passos firmes. "Saia do carro, Maria." A voz era firme, autoritária. Ela virou a cabeça e reconheceu o homem. Era Daniel, seu irmão, com um olhar decidido, mas nos olhos um misto de raiva e preocupação. "Daniel?" ela perguntou, confusa. O que ele estava fazendo ali? Agora não é hora para perguntas. Ele puxou a porta, forçando-a a se abrir. Maria estava em choque enquanto olhava para o rosto de Sebastião, que agora também estava confuso, incapaz de entender a realidade da situação. "Por que você está fazendo isso? Ele pode ajudar." Maria gritou, mas a tensão e a urgência na voz do irmão a cortaram. "Ele não é quem você pensa." Daniel acabou explodindo. "Você não sabe quem ele realmente é. Ele está apenas usando você para se beneficiar dos segredos da sua família." "O que você está dizendo?" Maria perguntou, quase em lágrimas. A confiança que havia começado a construir com Sebastião desmoronou num instante. "Seu avô e eu, nós temos uma história que você não conhece. Não pode confiar em Sebastião." Daniel estava desesperado, mas o medo nos olhos dele parecia genuíno. Maria olhou entre eles,
um nó se formando em seu estômago. É mentira. Sebastião interveio, sua voz agora baixa, mais intensa. Eu estou aqui para te proteger, Maria. O que o Daniel não contou é que ele sempre teve ciúmes de você. Ele está apenas tentando afastá-la de mim. Cala a boca. Você não sabe o que está dizendo. Daniel avançou, mas os policiais começaram a aparecer e a situação só se complicava. Maria estava atrapada entre dois mundos, duas verdades que pareciam igualmente perigosas. Ela sentiu o chão sob seus pés tremer. Era como se tudo o que conhecia estivesse prestes a desmoronar, logo ouvindo os gritos e os sons das sirenes. Ela percebeu a verdade mais devastadora. Ele tem razão, pensou, e uma vívida imagem atravessou sua mente. Daniel e Sebastião estavam lutando pelo controle dela, mas a verdadeira batalha era por segredos que estavam há muito enterrados. E antes que pudesse tomar uma decisão, ouviu uma frase gélida que a atingiu como uma flecha. Lembre-se, Maria, seu avô tinha outra família, e eles costumavam desaparecer aqueles que ameaçavam. Não se esqueça, você pode ser a próxima. O impacto da frase a derrubou. O que isso significava? E quem realmente estava em perigo? O mundo parecia girar em torno dela, e enquanto se preparava para a próxima revelação, soube que, seja o que for que acontecesse a seguir, nada será como antes. Maria olhava para Daniel, confusa, enquanto o barulho das sirenes ressoava no fundo. O que você fez, Maria? As palavras dele ecoavam em sua mente, se espalhando como um frio intenso. A tensão na sala era palpável e o ar parecia denso, quase difícil de respirar. Ela não sabia se o verdadeiro perigo estava dentro do escritório ou nas sombras hipnotizantes de seu passado, que agora começavam a se manifestar. Daniel, você precisa me explicar. Ela começou, mas ele interrompeu, a voz tremendo de desespero. Maria, você não pode confiar nele. A verdade é muito mais sombria do que você pensa. Você não é apenas uma herdeira. Você é uma peça em um jogo que não entende. A urgência em suas palavras avivou uma chama de preocupação. Mas em meio ao caos, o que ele estava realmente tentando dizer? Sebastião, ainda presente, deixou escapar um olhar de raiva e desapontamento. Não escute isso, Maria. Você tem que confiar em mim. Estamos juntos nessa. Você sabe disso. A tensão entre os dois homens era como uma tempestade prestes a eclodir, e Maria se sentiu perdida, sem saber a quem tirar a fé. Então, um grito cortou o ar. Era Sandra, que estava se aproximando com um olhar frenético. Pare, não podem levá-la assim. Sua voz soava como um aviso, mas as palavras se desvaneciam em meio ao ruído da multidão. A polícia já havia tomado conta do local, e a visão do corpo de Dr. Eduardo ainda pairava na mente de Maria. Saia do meu caminho, Sandra, Daniel rosnou, com a expressão tensa, e isso prangueou os olhos dela. Você não entende o que está em jogo aqui. Então, algo a fez parar. Um movimento sutil à sua esquerda. Um homem encapuzado espreitava. Ele não parecia estar com a polícia. E a forma como se movia, como uma sombra entre as sombras, fez o coração de Maria gelar. O homem estava observando, e quando seus olhos se encontraram, uma onda de reconhecimento a atravessou. Mãe? Maria sussurrou. Sua voz mal saiu. Sem pensar, saltou em direção ao homem. Um impulso avassalador
Mas antes que pudesse chegar perto, o homem levantou a mão e disse: "Não se aproxime, Maria. É perigoso." O som de sua voz a fez tremer. O que ele estava fazendo ali? Por que estava disfarçado? "Maria! Não!" Daniel gritou, mas ela não conseguia ouvi-lo. A confusão a envolvia como um manto e o choque tomou conta de suas emoções. "Você não deveria estar aqui. O que você está escondendo?" Maria nunca tinha visto seu pai. Sua mãe sempre falava dele, mas ele fora uma figura ausente, um mistério que nunca quis desvendar. Agora ele estava bem ali, na sua frente, cercado pela polícia e intervenções inesperadas. Um misto de raiva e alívio a invadiu. "Você me deixou? Você desapareceu? O que está acontecendo?" "Eu voltei para te proteger, mas agora não é o momento," ele disse com uma voz grave, os olhos arregalados. "O que você não sabe?" Mas ele foi interrompido por um barulho ensurdecedor. Uma explosão ressonou em algum lugar próximo, e a cena imediatamente virou um caos. Os policiais começaram a gritar, e Maria viu Sebastião tentar puxá-la. "Vamos," ele disse. Mas a única coisa que Maria conseguia processar era o pânico se espalhando e a adrenalina subindo. Ela não queria abandonar aquele homem, que parecia ser sua única ligação com o passado. Era um momento de escolha, e a resposta não viria fácil. Quando a fumaça começou a se dissipar, mais uma vez, a figura do homem encapuzado surgiu. "Você é mais do que pode imaginar, Maria. O legado que você herdou é como uma maldição. E eu sou a chave para tudo isso." As palavras dele ficaram gravadas na mente dela. E mesmo em meio ao frenesi, um pensamento começou a tomar forma. O que realmente estava acontecendo? Daniel a puxou pelo braço, e Sebastião ficou atrás da proteção dos policiais. "Nós precisamos sair daqui agora." Mas a pergunta ainda fervilhava na cabeça de Maria. "O que meu avô fez? Que segredos estão escondidos na minha herança?" Em meio ao tumulto, Maria olhou para o homem desconhecido, e as peças começaram a se encaixar. Mas o que mais poderia surgir dessa teia de mentiras e segredos? Ela sabia que a tempestade estava apenas começando. O que restava a descobrir era que o legado que parecia sortudo poderia abrigar a verdade mais devastadora de todas. O carro balançava levemente, e o som da sirene ressoava ao fundo enquanto Maria tentava entender o que estava acontecendo. Daniel a puxou para longe de Sebastião, mas o olhar dela continuava fixo no homem encapuzado. O tempo parecia desacelerar, e cada batida do seu coração ressoava em seus ouvidos. "O que meu avô fez? O que você sabe, pai?" A pressão aumentava, sufocando-a. "Maria, não é hora de problemas familiares," exclamou Daniel, a voz carregada de pânico. A situação estava prestes a se tornar um pesadelo. O homem encapuzado não recuou. Em vez disso, ele avançou, e sua voz cortou o ar. "Você precisa saber a verdade sobre seu avô, sobre nós." Ele errava as palavras como se cada sílaba fosse um fardo. Maria deveria estar assustada, mas uma centelha de curiosidade queimava dentro dela. Então, a explosão. Um eco ensurdecedor.
O chão tremeu sob seus pés e um instante de silêncio profundo se transformou em caos. A multidão gritou. Policiais e civis correram em direções opostas, e quando a poeira começou a se assentar, Maria sentiu uma dor aguda no peito. O que havia acontecido? Sebastião estava à sua frente, protegendo-a. O seu corpo... Fique atrás de mim, disse ele, buscando uma saída, enquanto a fumaça se espalhava ao redor. Maria piscou, tentando se aclimatar à nova realidade. Mas a imagem de Daniel afastando-se rápido pela fumaça a fez sentir vazio. Você não pode ir, gritou Maria, mas a voz dele se perdeu no barulho. E então, do meio da confusão, ela viu. O homem encapuzado, apesar do caos, estava parado, focado nela. Maria, você não entende. Tudo isso é por sua causa. Ela não queria acreditar. O que você sabe sobre mim? Perguntou, a voz carregada de desespero. Sobre meu avô? Seu avô. Ele não era o homem que você pensou. Ele tinha segredos. E você faz parte de algo muito maior. Eu sou seu verdadeiro pai. As palavras de sua mãe ecoaram em sua cabeça, e um desespero irrompeu. O que ele estava dizendo era quase impossível de acreditar. E então, uma revelação, uma onda de choque que acertou como um soco no estômago. O quê? Maria sussurrou. Você está mentindo. Não estou. Seu avô estava envolvido em situações sombrias. Ele me obrigou a desaparecer, a deixar vocês para trás. Não consegui proteger sua mãe como prometi, disse ele, o tom desesperado. E Maria sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a desabar. Neste momento, ela encontrou os olhos de Daniel novamente, que também olhava, horrorizado, como se entendesse o que estava em jogo. Ele pode estar brincando com você, Maria, gritou Daniel, a voz tremendo. Não acredite nele, mas a dúvida a consumia. Por que você faria isso? O que você deseja de mim? Questionou, tentando manter a voz firme. Precisamos ser rápidos. Tem pessoas que buscam a herança. E todo mundo quer te usar. Você é a chave. Uma nova explosão de sirenes cortou o ar novamente. E a tensão aumentava. No meio do tumulto, alguém veio correndo em sua direção. Um policial. Todos atrás da linha. Agora! Ele gritou. A tensão na sala de emergência aumentava. E o verdadeiro temor de Maria crescia. E naquele momento crucial, uma ideia aterradora cruzou sua mente. Se tudo era verdade, se o homem realmente era seu pai, quem ela realmente era? Quem eram os aliados e quem eram os inimigos? No fundo, percebeu que cada pessoa ao seu redor estava escondendo segredos, incluindo Sebastião, que agora parecia mais distante, mais sombrio, com a vida de todos nas mãos e o futuro dela se desdobrando em uma teia de mentiras. Maria teve a sensação de que a verdade, quando finalmente surgisse, poderia ser a herança mais aterradora de todas. Maria olhava para Daniel, confusa, enquanto o barulho das sirenes ressoava ao fundo. O que você fez, Maria? As palavras dele ecoavam em sua mente, se espalhando como um frio intenso. A tensão na sala era palpável e parecia denso, quase difícil de respirar. Ela não sabia se o verdadeiro perigo estava dentro do escritório ou nas sombras hipnotizantes de seu passado que agora começavam a se manifestar.
Daniel, você precisa me explicar. Ela começou, mas ele a interrompeu, a voz tremendo de desespero. Maria, não pode confiar nele. A verdade é muito mais sombria do que você pensa. Você não é apenas uma herdeira. Você é uma peça em um jogo que não entende. A urgência em suas palavras avivou uma chama de preocupação. Mas em meio ao caos, o que ele estava realmente tentando dizer? Sebastião, ainda presente, deixou escapar um olhar de raiva e desapontamento. Não escute isso, Maria. Você tem que confiar em mim. Estamos juntos nessa. Você sabe disso. A tensão entre os dois homens era como uma tempestade prestes a eclodir. E Maria se sentiu perdida, sem saber a quem tirar a fé. Então, um grito cortou o ar. Era Sandra, que estava se aproximando com um olhar frenético. Pare! Não podem levá-la assim. Sua voz soava como um aviso, mas as palavras se desvaneciam em meio ao ruído da multidão. A polícia já havia tomado conta do local, e a visão do corpo de Doutor Eduardo ainda pairava na mente de Maria. Saia do meu caminho, Sandra. Daniel rosnou, com a expressão tensa. E isso parou Sandra. Segurei os olhos dela. Você não entende o que está em jogo aqui. Então, algo a fez parar. Um movimento sutil à sua esquerda. Um homem encapuzado espreitava. Ele não parecia estar com a polícia. E a forma como se movia, como uma sombra entre as sombras, fez o coração de Maria gelar. O homem estava observando, e quando seus olhos se encontraram, uma onda de reconhecimento a atravessou. Mãe? Maria sussurrou. Sua voz mal saiu. Sem pensar, saltou em direção ao homem. Um impulso avassalador. Mas antes que pudesse chegar perto, o homem levantou a mão e disse: Não se aproxime, Maria. É perigoso. O som de sua voz a fez tremer. O que ele estava fazendo ali? Por que estava disfarçado? Maria, não! Daniel gritou. Mas ela não conseguia ouvi-lo. A confusão a envolvia como um manto, e o choque tomou conta de suas emoções. Você me deixou. Você desapareceu. O que está acontecendo? Eu voltei para te proteger, mas agora não é o momento. Ele disse com uma voz grave, os olhos arregalados. O que você não sabe? Mas ele foi interrompido por um barulho ensurdecedor. Uma explosão ressonou em algum lugar próximo, e a cena imediatamente virou um caos. Os policiais começaram a gritar, e Maria viu Sebastião tentar puxá-la. Vamos, ele disse, mas a única coisa que Maria conseguia processar era o pânico se espalhando e a adrenalina subindo. Ela não queria abandonar aquele homem que parecia ser sua única ligação com o passado. Era um momento de escolha, e a resposta não viria fácil. Quando a fumaça começou a se dissipar, mais uma vez, a figura do homem encapuzado surgiu. Você é mais do que pode imaginar, Maria. O legado que você herdou é como uma maldição, e eu sou a chave para tudo isso. As palavras dele ficaram gravadas na mente, e mesmo em meio ao frenesi, um pensamento começou a tomar forma. O que realmente estava acontecendo? E então, uma nova explosão de sirenes cortou o ar novamente, e a tensão aumentava. Nós precisamos sair agora, gritou Sebastião, puxando-a em direção à saída. Mas Maria não queria ir embora, não antes de entender toda a verdade. Não, gritou Daniel em desespero.
Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, os policiais estavam cercando. As luzes riscando o céu e as vozes gritando tornaram tudo um emaranhado de caos. E então, a reviravolta. Um dos policiais, com um olhar sombrio, avançou. Maria, você precisa vir comigo. Ele estava se movendo rapidamente, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Você não pode ficar aqui. Sua vida está em perigo. A realidade a atingiu como um soco. O que você está dizendo? Porque minha vida está em perigo. Maria mal conseguia processar as informações. Entre o barulho ao redor, ela viu o homem encapuzado olhar novamente para ela, seus olhos brilhando com uma intensidade que a fez querer correr para o lado dele. Maria, você não sabe, ele gritou. A verdade, você é a única que pode trazer justiça pelo que seu avô fez. O policial a puxou, a voz dele cortada por um tom de urgência. Precisamos ir agora. Eles estão chegando. O pânico a tomou de assalto. Ele se virou para a multidão e gritou: todos para trás. Esta é uma cena de crime. Maria hesitou entre os dois homens, cada um representando facetas de uma verdade que batia em sua porta. A dúvida a consumia. Quem era o verdadeiro inimigo? E no meio de tudo isso, a pergunta mais dura surgiu. Quem era ela, verdadeiramente, o homem? Encapuzado fez um movimento, revelando um objeto em suas mãos. Uma foto. Maria, você não pode ignorar o que está aqui. Ele estendeu a foto e, enquanto ela se acercava, o que viu a deixou sem palavras. Era uma imagem de uma mulher, com um rosto que era igual ao dela. A expressão de Daniel travou e o policial também estava em choque. Como é possível? Maria sussurrou, o nó na sua garganta se apertando. Quem é essa mulher? Mas a imagem, junto com a verdade que estava prestes a ser revelada, faria o chão sob seus pés desmoronar. A confusão, o medo, a dor. Tudo isso estava prestes a mudar de uma vez por todas. O que ela pensava ser sua herança se desdobrava em uma teia de traições e segredos profundos. E naquele instante, Maria soube que, fosse o que fosse, a vida dela nunca mais seria a mesma. Enquanto olhava a foto, seu destino estava prestes a ser traçado, deixando para trás um rastro de incertezas e mistérios. A cada segundo que passava, a verdade ficava mais próxima. Mas Maria não tinha ideia do quão devastadora ela poderia ser. Maria olhou para a foto na mão do homem encapuzado. Era uma imagem dela mesma, ou de alguém que era muito parecida com ela. O pânico subiu como um gás quente em seu peito. Quem é essa mulher? Suas palavras saíram quase num sussurro. O choque empalideceu seu rosto e Daniel, ao seu lado, congelou. Maria, não olhe para isso, alertou Daniel, mas a imagem a hipnotizava. Ela parecia saber quem era, quem a mulher representava. O homem encapuzado se adiantou. Maria, você precisa entender. Ela é a chave para a sua verdadeira herança. E não é apenas a fortuna. É algo muito mais profundo e perigoso. Seu tom de voz era grave. Cada palavra carregava um peso significativo. O burburinho ao redor se intensificou. Policiais gritavam, pedindo que todos se afastassem. E no meio daquela confusão, Sebastian tentava puxá-la para fora, mas seus olhos estavam fixos naquele homem. Você está dizendo que ela é minha mãe, ela indagou. Seu tom incerteza. Sim, o que eu estou tentando te dizer é que ela estava envolvida em algo imenso, algo que seu avô queria esconder. Uma rivalidade que ultrapassa gerações. O homem declarou.
admirando a expressão de incredulidade no rosto dela. Naquele instante, Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. A cor do mundo ao seu redor parecia mudar. Mas como você sabe disso? Ela perguntou, passando a mão trêmula pela foto. O homem encapuzado se aproximou ainda mais, sua voz carregada de urgência. Porque eu era muito próximo dela. Ela confiou em mim. Confiança? Você é um estranho. Não sei se posso acreditar em você, disse Maria, a voz tremendo enquanto as lágrimas começavam a escorregar pelas bochechas. Maria, escute, eles não são quem você pensa que são. Ele gesticulou para Daniel e Sebastián. Estão todos te utilizando. Aquela declaração explodiu como um foguete em sua mente. Seus olhos se arregalaram. O que você quer dizer? Foi então que tudo aconteceu em um piscar de olhos. Uma explosão ensurdecedora ressoou ao longe e o chão estremeceu. Um carro, que parecia muito mais próximo, desgovernou e colidiu com a barreira da polícia. As pessoas correram, gritos ressoavam e a fumaça começou a subir, sufocando o ar ao redor. Vem, precisamos ir. Sebastián puxou Maria com força, mas a imagem ainda a perturbava. Não, eu não posso, eu preciso entender. Ela se soltou e correu em direção ao homem encapuzado. Você está dizendo que todos aqui estão em sua contra? O que você quer me esconder? Mas antes que ele pudesse responder, a nuvem de fumaça começou a se espalhar, cobrindo tudo, envolvendo-a num turbilhão de pânico. O que estava acontecendo? Maria vagou em meio ao caos, o coração batendo forte, mas os gritos à sua volta pareciam inevitáveis. O que está acontecendo? A confusão tomou conta, mas a voz do homem soou como um eco distante. Eles estão vindo. O que seu avô fez precisa ser conhecido ou você será a próxima. Um ruído se aproximava, tornando-se cada vez mais claro. Era um grupo que aparecia, encapuzado, armados. Cuidado! Ele gritou. Foi nesse momento que tudo virou uma tormenta. As figuras encapuzadas avançavam, e o verdadeiro terror se instalou. Daniel, ao ver a cena, imediatamente tentou proteger Maria, mas um dos homens armados agarrou a camisa e o afastou com brutalidade. Não se envolva, garoto. Daniel caiu ao chão, enquanto Maria olhava em horror. Não! Daniel! Ela gritou, os olhos arregalados. O homem encapuzado se virou para ela. Você precisa escolher, Maria, entre a verdade e a segurança. E ali, em meio a toda a confusão, o homem encapuzado fez um movimento rápido e tirou a capuz. Maria deu um passo para trás, com o coração acelerado. Você é meu pai. As palavras saíram, como um sussurro. A realização a atingiu como uma onda. Sim, mas não temos tempo para explicações. Sua vida está em jogo, e apenas a verdade poderá proteger você. E enquanto a fumaça se dissipava, tudo o que Maria conhecia, a confiança que tinha em Daniel e Sebastián, se desmoronou em um instante. A revelação a atingiu como um relâmpago. Todos ao seu redor eram, de alguma forma, parte daquele jogo sombrio, e a única verdade que restava era que o destino dela, agora mais do que nunca, dependia de decisões aterradoras que a aguardavam. A batalha mal começou, e as consequências da revelação estavam prestes a mudar tudo. Maria olhou para o homem encapuzado, o coração disparando. Você é meu pai. As palavras saíram numa mistura de incredulidade e esperança. A revelação balançou suas certezas como um terremoto. O mundo ao seu redor parecia girar a um ritmo frenético.
o ar pesado com uma mistura de smoke e pânico. Não conseguia decidir se ele era o salvador ou uma nova ameaça disfarçada. Precisamos sair. Eles estão chegando. O tom dele era urgente, quase desesperado. Com a fumaça envolvente, Maria sentiu-se desorientada. Mas, de repente, um som estrondoso cortou o caos. Um barulho ensurdecedor que a fez congelar. Ruína! Um grito ecoou. Era Sandra da multidão, com seus olhos arregalados. Não acredite nele. A advogada parecia a única que não estava fugindo, mas a intensidade na sua voz fazia os pelos de Maria se eriçarem. A multidão se afastava, formando um círculo de pânico. O policial, ainda agindo, agarrou Daniel, puxando-o de volta. Todos para trás! Estão se aproximando. Os gritos das autoridades preenchiam o ar, mas Maria mal ouvia. Ela só conseguia fixar nos olhos da mulher que uma vez viu como rival. Algo dentro dela a conectava à sua luta, mas outra parte queria protegê-la. Então, o inesperado. O homem encapuzado, que ela quase aceitara como pai, desabou no chão um golpe. O ferimento ruiu sua máscara e um rasgo na verdade veio à tona. O corpo dele, envolto em uma nuvem de choque. Não, Maria gritou, mas a visão do sangue escorrendo pelas suas mãos congelou seu âmago. Morte. Healy. Ela não conseguia fechar a boca. O homem que prometera responder suas perguntas agora jazia no chão. Revelações por vir, talvez. Mas agora tudo era uma confusão. As perguntas se acumulavam, pesadas como chumbo. E naqueles segundos, tudo se transformou. As figuras encapuzadas começaram a emergir entre a multidão. Uma sombra emergindo com uma determinação sombria. Eram eles, os verdadeiros inimigos. Lábios entreabertos. Maria viu um homem, com um sinal de triângulo no braço, se aproximar. Ele erguia uma pistola, o olhar fixo em seu novo alvo, a luz refletindo ameaçadoramente em seu rosto. Ela sabe demais, ele gritou, e cada palavra soou como um eco distante. Maria. Corre! Daniel puxou-a para o lado, mas era tarde demais. O golpe ressoou, um tiro. A cena tornou-se um borrão. O sangue manchou o chão polido do escritório, um contraste vermelho contra o mármore. O peso do silêncio foi quase opressivo, e o poder da dor e da traição cortava profundamente. Soube que havia um fio que ligava todos ali presentes. Um fio que ela agora podia ver. Mas então, a maior reviravolta. O homem encapuzado ofegante, antes um potencial aliado, começou a se contorcer. A verdade, Maria. Você é a verdadeira herdeira. A verdadeira. As palavras dele se desvaneceram na fumaça, e ele não conseguiu terminar. Uma mão, clássico, surgiu de dentro de seu casaco. Uma chave dourada. Você precisa entender. As emoções que Maria sentiu naquele momento eram esmagadoras. O homem que ela desejou saber mais causara dor profunda, e a traição agora era uma lâmina exposta. O que ele estava realmente dizendo? O que estava em jogo? O homem caído no chão, o eco de tiros e a verdade pronta para ser revelada. Tudo isso transformou sua percepção radicalmente. Ela percebia agora que nada era como parecia. Um fardo, um legado que não reconhecia e, com certeza, não podia carregar sozinha. Como permanecer de pé enquanto tudo ruía ao seu redor?
podem vir atrás de mim, me prender, mas não ao que sou. Maria sentiu a força crescer dentro dela. Ela tinha que sair daquela situação, proteger o que restava de sua família e de si mesma. As alturas da dor e os abismos da traição se tornavam um campo de batalha. E enquanto um novo grito se ergueu na multidão, ela soube que a resposta estava à frente, mas a libertação estava cheia de perigos. Não, eu não posso perder isso. A verdade era uma tempestade que, se não fosse domada, poderia destruí-la. Em meio ao mar de caos, que a luta estava apenas começando. O que mais estava por vir? E o que realmente significava ser a herdeira de algo tão imenso e tão mortal? A luta dela estava apenas no início. Maria sentiu o choque da revelação ressoar em seu corpo, mas esse momento foi bruscamente interrompido pelo grito ensurdecedor. O homem encapuzado caiu, a luz ao seu redor distorcendo a realidade em que ela pensava viver até então. O sangue se espalhou pelo mármore, um contraste violento sob a luz fluorescente. "Corre, Maria!" Daniel gritou, sua voz cortando o caos. Ela não hesitou. Com o coração acelerado, seguiu seu irmão. Mas seus olhos estavam vidrados no corpo no chão. O que aquilo significava? O pai que ela nunca conheceu estava morto. E um legado de segredos estava em jogo. Enquanto eles fugiam, as sirenes ecoavam do lado de fora. A pressão aumentava. As sombras encapuzadas avançavam, determinado a acabar com os que conheciam a verdade. Maria e Daniel se espremeram entre a multidão, a adrenalina correndo em suas veias. "Nós precisamos de um plano", Daniel exclamou, ofegante. "No fundo, eu só quero respostas", Maria retrucou, a voz tremendo. Como poderia tudo ter desmoronado tão rapidamente? Muitas perguntas e nenhuma resposta ainda. Mas temos que ir agora. Daniel segurou firmemente o braço dela enquanto empurrava o caminho através do tumulto. Passos pesados atrás deles. Uma sensação de que estavam sendo caçados. Luz brilhante os envolveu. Policiais estavam ali cercando o local. "Todos para trás!" um deles gritou, levantando a mão. Maria parou, sentindo um nó na garganta. Aquela era a última barreira entre ela e a verdade. Com um movimento ágil, ela puxou Daniel e desviou de um grupo de oficiais. A pressa os levou a um beco estreito, afastando-se do caos desenfreado. Quando finalmente pararam para recuperar o fôlego, Maria se apoiou na parede fria, a pressão interna se acumulando. "O que está acontecendo? Quem são eles?" Ela questionou, a voz cheia de desespero. "Não são só eles, Maria. É uma rede inteira. E você é o núcleo disso tudo." Daniel respondeu, o olhar intenso. Maria sentiu frio na barriga. O que significava ser o centro desse conflito? O que de fato depreciava o legado que ela havia herdado? Ele a olhou nos olhos. O rosto marcado pela urgência. "A gente vai se separar. Isso pode ser a única maneira de descobrir a verdade e proteger você." O aperto em seu coração foi aflitivo. "O que você está dizendo? Você não pode ir sozinho." "Isso é o que eles querem. E você precisa descobrir tudo o que puder sem eles. Suas respostas estão onde você nunca imaginei." Antes que pudesse argumentar, ele se virou, pronto para se afastar. Naquele instante, o eco de uma sirene cortou o ar novamente. "Daniel, cuidado!"
Maria gritou, mas ele já havia desaparecido na escuridão. E ali, sozinha, Maria respirou fundo, tentando acalmar a tempestade em seu peito. O que fazer agora? O pai, a mãe, o legado. Tudo emaranhado na confusão que a vida dela se tornara. Com a foto daquela mulher em mente, uma determinação começou a crescer dentro dela. Com passos hesitantes, Maria se afastou do beco, decidida a desenterrar os segredos enterrados de sua família. Sabia que os perigos à frente eram imensos, mas a verdade se tornava sua única luz no fim do túnel. Os ecos da batalha ainda ressoavam em sua mente, mas Maria não podia hesitar. O caminho à frente estava incerto, mas ela estava disposta a arrancar as sombras de sua vida. O legado que um dia seria uma maldição, agora era sua única esperança. Eu vou descobrir, e quem quer que seja, eu não serei derrotada. A determinação moldava seu andar enquanto deixava a proteção das sombras. Com o futuro incerto diante dela e uma verdade ainda a ser revelada, Maria sabia que a luta estava apenas começando. E você, já se inscreveu no canal para não perder as próximas histórias exclusivas? Você precisa se inscrever agora. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais histórias como essa. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.